Sou um dos pastores aqui da Igreja Batista no Jardim Satélite. Você que nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Você que nos assiste, Deus te abençoe e que esta palavra possa falar ao seu coração, assim como os louvores já têm falado ao nosso coração. Queridos, nós estamos na série Vida Abundante. O tema hoje é Santifique-se e Obedeça. Um trabalho e um livro que nós estamos estudando, né? É esse livro aqui, tá? Josué, o Manual da Vida Abundante, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre esses livros, tá? Um livro muito profundo, com lições profundas, e nós estamos trazendo aqui, através da Bíblia, da revelação de Deus, para cada um de nós que estamos ministrando todos os domingos, a palavra que o Senhor tem para todos nós, tá? Alguém que estudou, alguém que gastou um tempo para escrever, buscar de Deus todo o discernimento, e através disso nós temos condições de falar também através do Espírito de Deus ao seu coração, ao nosso coração, tá bom? Capítulo 5, e você deixa a sua Bíblia aberta, não fecha não, tá bom? Tudo bem que se você não tiver com uma Bíblia, né, tamanho família, grande que nem a minha aqui, não tem nenhum problema não, tá? Abre aí o seu celular, o seu smartphone aí, tá? O que você tiver acesso, deixe aberto que nós vamos acompanhar este texto, tá joia? Capítulo 5 de Josué, tem uma foto aí de uma escada, coloca para nós aí. O capítulo 5 parece que o início dele, o povo está no final ali, já subiu todos os degraus e agora estão prontos para a batalha. É como um lutador de boxe, né, que está ali para a entrada no ringue, ele já subiu ali os seus 3, 4 degraus, ele está ali no aquecimento para a luta que ele tem pela frente, e num determinado momento alguém chega para ele e diz assim: vem cá. Desce, porque faltou alguns processos, algum treinamento que você não fez, e nós vamos ter que cancelar a luta nesse momento. Parece que o capítulo 5 de Josué é um retrocesso, é uma volta quando o povo está ali pronto para a conquista da terra prometida. Parece que Deus pega eles e fala assim: volta porque está faltando algumas coisas. E eu quero então compartilhar com os amados irmãos sobre o capítulo 5, sobre esta volta, sobre esse processo. Se você depois quiser o esboço completo, eu estou resumindo aquilo que eu já resumi, porque o tempo que nós temos é curto, tá? Você pode pedir, você pode solicitar para nós, e nós vamos estar enviando para vocês, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, é através do nome de Cristo Jesus que eu peço a tua bênção mais uma vez para a ministração da tua palavra, para que as pessoas que estão ouvindo aqui presencialmente, aquelas que estão ouvindo online, assistindo, elas possam, ó Deus, receber do céu a tua palavra, a palavra que transforma, a palavra que salva, palavra que traz motivação e palavra que traz vida e vida com abundante. Eu oro, eu peço ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você que está nos assistindo e você que está aqui com o seu smartphone, se você quiser compartilhar esta mensagem, compartilhe. Você que está nos assistindo, inscreva no nosso canal, que aí você vai receber todas as mensagens aí para você assistir durante a semana e aí em algum tempo que você tiver, tá bom? Primeiro processo que Deus chama a Josué e o seu povo para aquele momento, eles atravessaram o Rio Jordão. A semana passada foi falado sobre conversão, né? E arrependimento. Hoje nós vamos falar sobre santificação e obediência. Então eles atravessam o Rio Jordão, e ali parece que é o momento da batalha, o momento da guerra. Então, em primeiro lugar, você precisa, eu e você, conhecermos o caminho que vamos
percorrer. O texto diz, Josué 5:1, todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Queridos, quando nós lemos esse primeiro versículo, dá-nos a entender que o povo de Deus era um momento para a guerra. O povo está com medo, o povo está amedrontado, o povo está meio que recuando. Olha, nós estamos com medo de enfrentar. Quando o povo de Israel, mais ou menos 600 mil homens, alguns homens de guerra, ao ouvir aquilo, alguém deve ter chegado para Josué e dito, Josué, esse é o nosso momento. Josué, esse é o momento, vamos para cima, vamos destruir, vamos fazer, vamos arrebentar com eles. Porém, quando nós vamos continuar lendo este texto, é o texto que Deus fala com Josué e eles começam a retroceder. Não a retroceder porque eles estavam com medo, mas a retroceder porque eles precisavam conhecer o processo. Queridos, todos nós precisamos conhecer o processo quando nos convertemos. Quando as pessoas aceitam a Jesus, começam a entender o cristianismo, elas precisam entender o processo. Santificação é um processo de conhecimento. Queridos, nós temos alguns exemplos e por isso nas nossas séries nós sempre apresentamos alguns livros. Livros esses que nos auxiliam no estudo da palavra de Deus. Livros esses de pessoas que estão estudando profundamente e tirando da Bíblia, cavando lições para transmitir às pessoas. Queridos, eu quero com muita alegria trazer aqui, queridos, o original, ele está expresso, escrito em 1962. 29 de maio, por um pastor da Assembleia de Deus de 42 anos. Ele estava escrevendo este texto, e este texto ele iria falar num programa de rádio. Pode passar mais um. É uma foto, né? Não dá para ter todos esses escritos. Tá? Esse pastor ele morre 8 anos depois, ele morreu com 50 anos. Este pastor chama-se João Rodrigues Pinto, é meu avô. E quando, em dezembro, nós recebemos isso, eu tenho a cópia, não tenho o original. E ao ler o texto que ele escreveu, em 1962, falando da graça salvadora, falando de João capítulo 4, falando do novo nascimento de Nicodemos, falando da mulher de Maria Madalena. E uma coisa que ele disse, que está escrito lá, ele disse assim, Maria Madalena, a pecadora. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia nunca chamou Maria Madalena de prostituta. Ela era pecadora, 7 demônios, mas a Bíblia nunca está lá escrito, e ela era uma prostituta, nunca. E está escrito lá, o meu avô está lá, ela era uma pecadora. A prostituta é acréscimo de alguns, mas lá não está escrito isso. Alguém que escreve, pastor da Assembleia de Deus, 1962, a Assembleia de Deus tem 52 anos. Como que alguém consegue extrair da Bíblia, escrever algo que ele vai falar e transmitir a palavra salvadora para as pessoas? Queridos, numa época que nem a língua portuguesa, nem a escola todos tinham acesso, ele tem acesso e escreve muito bem e escreve com uma teologia muito profunda. No profundo do meu coração, eu acho que meu avô era até meio pastor batista, mas não vou afirmar que eu vou arrumar problema na família, então deixa ele como Assembleia de Deus. Minha avó, daqui a 7 dias, 13 de fevereiro, ela vai fazer 100 anos. Foram 50 anos cuidando de 11 filhos. Porque o seu esposo ensinou
a ela e a seus filhos a seguir a palavra de Deus. Queridos, não tem como nós caminharmos na vida cristã sem conhecimento. Não tem como nós caminharmos na vida cristã sem nos aprofundar. Nós temos hoje um livro, pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora, lançamento. O livro está lacrado, algo extraordinário, tem várias aulas online aqui. Mas eu preciso dizer para você, ele está lacrado, não está? Sabe para que serve esse livro lacrado? Para nada, queridos. Eu estou tentando abrir ele aqui e colocar na fila, mas está difícil. Nós precisamos aprofundar, nós precisamos estudar. Nós temos um outro aqui que eu comprei para minha esposa. Deixe-me apresentar você. Uma pastora chamada Thalita Pereira, profunda, a ministrações que faz ao coração das mulheres, para libertação. Queridos, nós estudamos, nós buscamos, porque nós precisamos conhecer aquilo que Deus tem para nós. E sabe qual a diferença que eu vejo do meu avô para o pastor Luciano Subirá e para nós? É que eles e nós temos tempo e oportunidade. O meu avô, na sua época, com o tempo e a oportunidade que ele teve, ele aproveitou. E queridos, quantos de nós estamos perdendo tempo e oportunidade para conhecermos Deus? Nós até gostamos do cristianismo, mas não deixamos e não nos envolvemos o tanto que deveríamos envolver. Na caminhada da nossa vida, nós temos que conhecer pelo menos 3 coisas, e essas 3 coisas, elas vão fazer parte da nossa vida e faz parte da humanidade em todas as suas épocas. Pode passar o próximo slide. Dinheiro, sexo e poder. Se você estudar o Antigo Testamento, as pessoas que vão cair e vão se desviar, eles vão se desviar no dinheiro, no sexo e no poder. Nós precisamos buscar entender de Deus o que Ele tem para nós, porque em toda a história da humanidade, homens e mulheres caíram porque não conheceram aquilo que Deus tinha preparado para eles. O primeiro livro ali, Dinheiro, Deus e Poder, é de um brasileiro. Tá? Eu não li, mas eu fui pesquisar, muito interessante, uma das curiosidades, o brasão da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, é o mesmo brasão que está numa moeda 2.500 anos antes de Cristo. Tá? E aí você tem o dólar, a pirâmide, o olho que tudo vê, aquela coisa toda lá, muito bacana, para você entender um pouco disso que acontece com as pessoas. Sexo, poder e dinheiro. Poder é também fama, orgulho, jactância, arrogância. E a minha avó falaria outra coisa que eu não vou falar aqui, mas é só você trocar o já pelo cá, tá bom? E aí você vai ver, e é verdade, que tem homens e mulheres que Jesus só... Queridos, nós precisamos estudar e entender as coisas que estão acontecendo. O povo de Israel, no texto de Juízes, capítulo 2, versículo 12 e 14, uma geração depois da de Josué, o texto diz: abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir Baal e as imagens de Astarote. Quando você vai ler a palavra de Deus, e aí vem Astarote, Baal, Azera, Moloque, Dagon, Tamuz, Mamon e muitos outros, são deuses que influenciaram as civilizações e até hoje influenciam. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Queridos, Moloque é o deus aonde os pais sacrificavam seus filhos vivos num tacho quente, onde havia fogo embaixo. O rei de Israel, chamado Manassés, sacrificou os seus próprios filhos. E o interessante é que existem muitas pessoas que são escravos do poder sem ter, são escravos do dinheiro sem ter, e são escravos do sexo sem fazer.
e vivem uma vida longe de Deus. Oséias 4:6 nos diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Na caminhada cristã, eu e você, homens e mulheres, jovens, adolescentes, idosos, todos precisamos conhecer o processo. Muitos homens do passado, assim como meu avô, João Rodrigues Pinto, deixou um legado. E um dos legados que ele deixou é um homem que estudava a palavra de Deus. Amém? Homens, pais, responsabilidade de passar para os seus filhos o legado de estudar a palavra de Deus. A você que está aqui, Deus te abençoe. Alguns que estão, domingo, onde você vai domingo? Eu vou na feira do carro, pastor, tomar caldo de cana, comer pastel. Cuidado, queridos, não tem nenhum problema. Eu já fui lá, já fui vender carro, já fui comprar carro, sem nenhum problema. Agora, ficar viciado em feira do carro, querido, aí sim, aí é problema. Vocês são responsáveis pelos seus filhos. Segundo degrau, parece um retrocesso. O segundo degrau começa o processo de santificação. Versículos 11 a 18. Eu acho que, perdão. O versículo é 2 a 9. O slide que é 11 a 18. Desculpa. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncidem os israelitas. Ô louco, pastor, já começou estranho a conversa, hein? Facas de pedra. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Se você tiver algum comentário na sua Bíblia, significa monte de prepúcios. Está começando a ficar estranho. Ele fez isso porque todos os homens hábitos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos no deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. A coisa começa a apertar. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra prometida aos seus antepassados, nos daria terra onde há leite e mel com fartura. Versículo 7. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Versículo 8. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Nossa, pastor, que coisa maluca. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Nós começamos com conversão, nós começamos com o versículo 5. Nós estávamos prontos para a batalha, falamos de conhecimento e agora vem um negócio chamado circuncisão. Trazendo para o Mineirês é uma operação que os meninos fazem, há quem necessite, chamado de fimose. Tem outros nomes aí, mas traduzindo para nós entendemos. Circuncisão significa cortar em círculo. Tá? Naquele momento, facas de pedra. Para nós homens que temos medo de tomar vacina, imagina. Vacina, o pessoal já fica tremendo, já soa, quase desmaia. Vai tirar sangue para fazer exame, então, começa a tremer. O que tem a ver isso? Que papo estranho, que leitura estranha. Circuncidar os homens que agora já está lá grandão, alguns casados. Queridos, circuncisão fala de aliança e intimidade. Por que aliança? Corte em círculo e sangue. Porque sangra. E por que intimidade? Porque não é um negócio que você mostra para todo mundo. Alguma cirurgia você até mostra. Essa não. Quem é que sabe? Os casados
né, o marido, se for. Porque é algo de intimidade. Santidade, queridos, é algo que começa cirúrgico. Precisa cortar, precisa arrancar. Gilgal, talvez você pense, e aí? Gilgal significa rolar, afastar. Portanto, o significado de Gilgal é rolar aquilo que estava como opróbrio, como maldição. Aquilo que estava como algo para trazer desgraça. A incircuncisão era uma maldição porque eles que estavam no deserto não foram circuncidados. A circuncisão começa com Abraão em Gênesis capítulo 12. E segue, porém é um processo, para e depois volta. No Egito, somente, provavelmente, os nobres, os filhos dos nobres eram circuncidados. Não é uma prática somente dos judeus, é uma prática de alguns países, trazendo os seus benefícios, tá? Se você for ler, tem alguns benefícios, o contrário da circuncisão feminina, que é algo, uma mutilação, e alguns trabalhos que tem pelo mundo afora, principalmente no continente africano, contra esse ato, tá bom? Gilgal é uma experiência dolorosa, é tempo de sarar. O texto diz, e eles ficaram no acampamento até se recuperar. O homem hoje pega gripinha, já fica, né? Imagina, no deserto, não tinha Vivale, não tinha SUS, não tinha, reclama do SUS para você ver. Não tinha nada disso, não tinha. Pedras, facas de pedra. Era um processo onde precisava tirar a mentalidade de escravo, a mentalidade cauterizada, a mentalidade daquilo que eu não consigo, eu não faço. Gilgal é o momento onde, ao se converter, homens e mulheres passam por um processo onde vai no profundo do coração e da alma e da mente, para tirar de lá, quem sabe, palavras doloridas, palavras que feriram, palavras que foram até dos próprios pais, ou até mesmo do próprio cônjuge, e que está lá marcando como um espinho na alma. Gilgal é um lugar de cirurgia. Aí você pensa, pastor, o que tem a ver tudo isso? Queridos, sexualidade é aliança. Sexualidade é aliança de sangue. Toda vez que o cônjuge casado, não vou entrar nesse mérito, casal, pastor Breno e Cláudia, ao longo desse ano vão falar muito sobre isso. Tá? Mas é a renovação de votos quando está acontecendo um ato sexual. Sexualidade é espiritual. Há quem diga nos estudos para os casados, diga-me como vai a sua vida sexual e eu digo como é que vai a sua vida inteira. Porque tem tudo a ver, porque é espiritual. É um culto, é uma celebração. Tem gente que está fazendo pouco culto. Bem pouco culto. E está fazendo aqueles cultinhos, bem curtinho. Mas isso é Breno e Cláudia, é com vocês. Deixa eu correr. Queridos, Big Brother Brasil. Nossa, pastor, o que tem a ver? Tem tudo a ver, filho. Quer que eu fale para você quem que vai ganhar? Depois você pergunta para mim. Dá uma olhada lá, os últimos vencedores. Tem tudo a ver, queridos. Precisa estar atento. Processo, conhecer. Os homens judeus, israelitas, quando eles iam adorar outros deuses, e a adoração dos outros deuses ali era sexo. Coisa louca. As mulheres, ao olharem para eles, diziam o seguinte: opa, você não é daqui não, fião. Você é de onde? Qual é o seu povo? Então, não é simplesmente algo físico, é algo espiritual. Deus, Ele queria ter um povo separado,
Queridos, quantos de nós estamos brincando com o cristianismo? A cirurgia, ela é dolorosa. Algum tempo atrás, havia um jovenzinho, de vez em quando ele fazia algumas artes. Colocava fogo no mato com um saquinho plástico pegando fogo. Uma vez ele pisou, colou na sola do pé dele, foi para o pronto-socorro. Uma outra vez ele estava jogando bola, caiu, bateu o joelhão num tijolo, cortou o joelho, né? Ilustração, sabe? Só ilustração só, tá? Aí o menino foi para casa, né? Na época, metiolate, mercúrio, né? Ele mesmo fez lá o seu curativo lá, já ficou deitado, né? Quieto, né? Porque fez arte. A mãe chegou, olhou, né? Pronto-socorro com aquele menino, né? Aí chegando lá no pronto-socorro, o médico olhou, falou, senta aí, né? Deita aí e tal. Aí havia uma pele solta, né? Aqui, porque cortou, né? Aí o médico chama a enfermeira, pega uma escovinha de lavar roupa, dessa que você coloca nos 3 dedos, pega a carninha, joga a água aí e esfrega. A mãe do menino dá uma balançada assim, o médico falou, querido, senta lá porque você vai cair, filha. Queridos, se não tirasse aquele caminhão de terra que estava ali no joelho, o menininho não estaria hoje aqui falando com vocês. É cirúrgico. A escovinha, querido, é lá no coração, é na alma, é na mente. Não dá, queridos, para vivermos uma vida na igreja, mas com o nosso coração amassado, com a nossa alma rasgada, porque temos algumas coisas para fazer nesse ato cirúrgico. Queridos, em terceiro lugar, nós precisamos lembrar o passado, viver o presente e preparar para o futuro. Versículo 10 fala da ceia. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Ao participar da Páscoa, Israel reviveria sua libertação do Egito através do sangue do Cordeiro, mas tal não acontecia com a circuncisão. A Páscoa estava também relacionada com a terra. A Páscoa, querida, foi o momento onde eles pararam de receber o maná, nós vamos falar daqui a pouco, mas era um lembrete, era uma lembrança do passado. Em Êxodo capítulo 12, quando Deus fala com Moisés, ao celebrar a Páscoa, os pais vão contar para os seus filhos, de geração após geração, que houve uma época que o povo estava escravo no Egito, mas Deus com mão forte foi lá e libertou. Queridos, o nosso passado é para ser lembrado, mas não é para ser um passado onde afeta o nosso presente e não nos prepara para o nosso futuro. Quantos de nós tivemos traumas no passado? Quantos de nós passamos alguns momentos e quem sabe até mesmo de fome, de condições difíceis, até mesmo de abusos, não só na questão de abuso sexual, mas de abusos verbais. Os nossos avós, os nossos pais, conhecidos, às vezes com aquela cultura machista, levavam os seus filhos para alguns lugares com 15, 16 anos. E aqueles meninos cresciam com grandes problemas. Queridos, quantos homens que estão se convertendo, casando, mas lá no passado tem algumas coisas que precisam ser tratadas, porque senão não vai viver uma vida digna. O passado serve para nos lembrar. O passado é uma excelente preparação da fé para os testes do futuro. Lembra do lutador de boxe, estava lá, já pronto. Volta para conhecer o processo. Volta para a questão do ato cirúrgico, santificação. Lembra o passado, vive o presente, prepara para o futuro. E esse futuro aqui que ele dá em todas as áreas, Para que isso? Em quarto lugar, queridos, para você viver uma vida abundante. Ah, é, pastor? É.
Versículos 11 e 12. Diz assim: no dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comer um produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Queridos, o único alimento que eles tinham era maná. Então era maná de manhã, maná na hora do almoço, maná à noite, chá de maná, né, mingau de maná, bolo de maná, tudo era de maná. Como é que é esse processo, pastor? Esse processo é os nossos filhos, né? Que vão crescendo, crescendo, crescendo. Então o maná deles está garantido. Né, Breno? Todo dia tem maná para os dois lá, não tem? Tem um leitinho, tem um pãozinho, né? Maná abundante para eles. Aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Né, Pedro Maciel? E aí chega o dia do Pedro Maciel de pegar o primeiro salário. Amém? Amém. Já pegou, já pegou. Ah, depois confere lá, Rodrigo. O maná, queridos, é quando os pais olham para o filho e vê assim: queridão, agora você está se preparando para você fazer daquilo que você produz, a sua vida. Queridos, era um ato profético ali naquele dia, onde eles, da terra que Deus havia prometido para eles em Deuteronômio 8, de 8 a 9, pois o Senhor, o seu Deus, está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará o pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Aquela promessa através de Deus a Moisés agora estava se cumprindo naquele dia. O povo estava reconhecendo que a promessa dita a seus pais estava acontecendo na sua geração. Queridos, Deus tem para nós uma nova vida, uma vida devida a diferenciada. Queridos, vida abundante não é a vida se você ganha rios de dinheiro. Não, não é nada disso. Porque tem muita gente ganhando rios de dinheiro e sendo escravos desses rios. Mas é uma vida onde você entende que aquilo que você faz, que você produz, é fruto do seu esforço com a bênção de Deus. Por isso, comer da produção agrícola era um ato de confirmação da bênção abundante de Deus. Por isso, meu querido, toda vez que você levantar amanhã, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, né, André? 6:30 da manhã. Primeira coisa que você tem que dizer: Deus, obrigado pela vida e obrigado pelo meu trabalho. Ainda é pouco, mas esse pouco que eu ganho nas tuas mãos, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. E aí, meu querido, vai para a faculdade, curso técnico, vai fazer inglês. Queridos, cresça para que Deus possa, através de você, mostrar que a bondade de Deus e a misericórdia nos alcança de geração a geração. Mas não dá para viver uma vida longe de Deus e querer desfrutar da terra prometida. Não dá. Esta conta não fecha. Em último lugar, nesse processo, essa descida é coisa da minha cabeça, tá? Não está escrito isso na Bíblia não, tá? Em quinto lugar, uma das coisas mais extraordinárias é experimentar o sobrenatural. Versículos 13 e 15 nos diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos?
Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Até então, as experiências vividas por Josué são as experiências vividas assistindo Moisés. A primeira experiência, a travessia do Rio Jordão. Josué estava presente. Mas de agora em diante, Josué precisava de algo onde verdadeiramente ele pudesse entender que ele foi chamado para uma grande missão. Estando tudo aparentemente preparado para a conquista, a cena começa com Josué, o comandante de Israel, no acampamento, não de Israel, mas em Gilgal, perto da cidade de Jericó. E a pergunta que eu e você poderíamos fazer é: o que Josué estava fazendo ali? Sozinho, pronto para ser, quem sabe, algum do exército inimigo vir e matá-lo. Naturalmente, Josué estaria preocupado com várias coisas. Como iriam atacar Jericó, cidade fortificada. Eles tinham pouca experiência, os seus soldados não tinham experiências na guerra, não tinham armas da época, eram apenas espadas. Eles iam enfrentar muralhas e muralhas grandes. Portanto, Josué precisava de algo, de uma certeza, e através desse momento, desse encontro com Deus, Josué recebe aquilo que Deus passou para ele, como ele iria fazer a guerra. Queridos, se eu e você queremos ter algo de novo na nossa vida, nós precisamos experimentar mais de Deus. Quando eu olho para os homens do Antigo Testamento, a começar com Abraão, que ouviu Deus falar, a começar com Jacó no vale de Jaboque, sozinho, que lutou com o anjo, ao passar por Noé, por Moisés vendo a sarça ardente, por Josué agora com o anjo, com Gideão malhando trigo no lagar e que recebeu o anjo também, com Samuel que ouviu a voz de Deus estando no seu quarto, com Elias, homem que do nada ele aparece, com Eliseu que vê Elias sendo elevado ao céu, com Isaías lá no palácio onde teve a visão dos querubins, como Pedro encontrou com Jesus após a ressurreição, como João na ilha de Pátimos que viu o Senhor, e como Paulo a caminho de Damasco, que tem um encontro com o Senhor Jesus. Qual é o cristianismo que você quer viver? Sentado, satisfeito? Ou é um cristianismo que você quer ir além? Esses homens, eles foram além daquilo que eles tinham capacidade. Esses homens, eles foram muito além daquilo que ao olhar para eles dizia: você não tem condições. Assim, quem sabe, alguém já chegou para você e disse: você não pode, você não consegue, você não vai chegar a lugar nenhum. Queridos, passe em Gilgal hoje. Tire todas essas palavras contrárias da sua vida e continue a caminhada, porque Deus tem grandes coisas com você. É um ato cirúrgico, vai doer, mas você vai sair curado. Nós temos toda sexta-feira o caminho da recuperação. É um ministério, querido, onde em alguns momentos vai no profundo da alma, vai mexer, vai onde lá só você sabe, só no íntimo que você e Deus sabe, mas você vai ser curado. Concluindo, nossa vida neste mundo é um processo. No capítulo, Josué encontra-se com a própria revelação de Deus.
O encontro que removeu um grande fardo dos seus homens, dos seus ombros. Josué de pé, perambulando aos arredores da cidade de Jericó, estudando o que aguardava e abatido com o peso da responsabilidade. Tão parecido conosco. Adolescência para a juventude, né? Esse descobrimento. Eles começam a descobrir, Rodrigo, quanto custa a conta da internet. Porque olha assim, nossa! A conta da energia, da água, da cesta básica, do sacolão, começa a descobrir. E aí fala assim, nossa, essa vida adulta não é fácil. Josué, queridos, é igual a nós, queridos. Você acha que nós que estamos aqui nunca tivemos medo de algumas decisões? Se você pensa isso, não, querido, de vez em quando a gente fica lá, e agora, vai ou não vai? Josué é igual a nós. Mas, queridos, precisamos e necessitamos iniciar um caminho de batalha, queridos. É um leão por dia. Mas a nossa certeza é que o anjo do Senhor, assim como esteve com Josué, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com Isaías, com todos eles, o anjo do Senhor estará conosco, através hoje do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Enquanto contemplamos as batalhas e tarefas diante de nós, olhemos para cima, vendo o comandante do Senhor dos Exércitos, e descalcemos os nossos sapatos. O tirar os sapatos aqui, queridos, é a ideia de humilhação, de reconhecimento. E agora sim, queridos, agora nós podemos subir a escada novamente, chegar lá diante do ringue, abrir as portas e cair para a batalha. Não que você vai sair dando pancada nos outros não, viu? É a batalha da vida. Ainda que de vez em quando dá vontade, mas é a batalha da vida, não nas pessoas. Eu quero orar com você. A banda pode subir. A você que está aqui e que precisa ter um encontro com Deus, um encontro com Deus maior. Eu não sei se todos já são salvos em Cristo Jesus, mas se não são, aceite Jesus. Viva uma nova vida. Você que nos assiste, no nosso site tem um link lá onde você pode entrar ali e deixar esse link para que você possa conhecer mais a nossa igreja. Querido, quanto tempo de igreja você tem? Meu avô viveu 50 anos. Muitos de nós aqui têm 50 anos. Tem? Pois é, meu avô partiu desta terra com 50 anos. Faz 50 anos que ele partiu. 1971, 51 anos aproximadamente. Mas deixou um legado. Um homem que estudava a Bíblia. Meu querido jovem, tem bastante aqui, não tem? Jovem até os 21, vai, vamos dar uma quebrada até os 22. Levanta a mão. Levanta a mão, isso. Isso. Tem experiências com Deus. Pastor, e nós que passou dos 21? Continua tendo experiência com Deus, querido. João estava idoso quando teve uma experiência com Deus na ilha de Patmos. E chegou aos 100, né? Conta-se que João chegou aos 100 anos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra nos leva a nos aprofundar nas maravilhas do Senhor. É certo que a Tua palavra também nos leva a rasgar o nosso coração e a nossa alma e escancarar diante do Senhor. Escancarar, ó Deus, aquilo que não queremos, porque traz vergonha para nós. Vergonha do nosso passado, vergonha do nosso pecado, vergonha daquilo que fizemos e às vezes até continuamos a fazer às escondidas. Ó Deus, isso traz vergonha para nós. Mas que nessa manhã, e as pessoas que nos assistem, nós possamos entrar na história ali e quem sabe
trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquele momento ali em Gilgal. Lugar onde vai rolar toda maldição, toda palavra contrária, tudo aquilo que alguém disse que não conseguiríamos, não iríamos ser nada. Quem sabe, Deus, há palavras que anos passados os próprios cônjuges falaram uns para com os outros e ainda não houve perdão nisso. Filhos que estão aqui, que seus pais já faleceram, mas as palavras que os seus pais falaram ainda rasgam os corações. Ó Deus, nesta manhã que haja cura, que haja transformação, que as pessoas possam andar com a sua cabeça erguida, não por causa da soberba, do orgulho, não, mas com a cabeça erguida porque estão olhando para o Senhor, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Deus, que nós possamos andar com a nossa cabeça erguida, porque nós queremos viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida consagrada em obediência. A santificação, ó Deus, e a obediência daqueles homens foi quebrada na próxima geração, mas que a nossa geração e a nossa próxima geração, Deus, vivendo num mundo caótico, possamos viver uma vida santa e uma vida em obediência à Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.